Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E hoje eu vou trazer para vocês uma dica importantíssima e algo que muita gente erra na hora de executar as vigas. Então, bora aqui para a tela que eu vou mostrar para vocês que erro é esse e vou ensinar para que vocês não cometam esse tipo de erro, que além de ser um erro grave, é um grande desperdício de dinheiro. Vamos então aqui para a tela. Eu fiz para vocês aqui um esboço no SketchUp de uma viga. Então nós temos aqui uma viga apoiada em dois pilares. E o que acontece em muitos casos quando você tem uma viga que tem um pouco mais de carga e ela tem uma largura limitada, como é esse caso aqui. Eu vou colocar aqui a armadura para vocês verem. Então, como vocês percebem, neste caso, foi necessário na parte da armadura positiva a colocação aqui de 4 barras de 10 milímetros. E vejam só como fica extremamente carregada a sua viga. Então, esse tipo de situação aqui não pode ser executada, porque quando você for colocar o concreto, quando você for concretar essa viga, não tem espaço para passar concreto aqui entre as barras. Então, o que ocorre? Você pega essa armadura, como você não pode executar dessa maneira, você vai excluir essas duas barras que estão aqui ao centro e você vai ter que colocar elas em uma posição que a gente chama segunda camada. E o que é essa segunda camada? É quando você coloca essas duas barras um pouco acima aqui da armadura de primeira camada. Então aqui está, vai ficar nesta configuração. Porém, o que eu quero mostrar nesse vídeo de hoje e que muita gente faz errado é pegar essa armadura de segunda camada, que tem que ficar o mais próximo possível aqui da base, né, do fundo da viga, o mais próximo possível da primeira camada. Essa distância, qual que é a distância que eu vou colocar entre primeira camada e segunda camada? É a distância mínima necessária para que consiga passar o concreto. Então você vai utilizar como medida base a brita do seu concreto. Se for um concreto com brita 0, esse espaço pode ser um pouco menor. Se for um concreto com brita 1 ou até mesmo, sei lá, com brita 2, você pega a sua brita, pega a maior brita que você encontrar e vai usar essa medida para fazer esse espaçamento entre primeira e segunda camada. Onde está o erro? O erro está quando as pessoas pegam essa armadura de segunda camada que tem que ficar lá na parte de baixo e posicionam elas aqui ao centro da viga. É muito comum, se você der uma volta aí na cidade, a cada 10 obras, metade delas que não tem um acompanhamento técnico, você vai encontrar essa situação aqui, onde a armadura de segunda camada está no centro da viga. Isso aqui é um erro técnico, é um erro grave, além do que é um desperdício de dinheiro. E eu vou explicar para vocês de uma vez por todas, para que você entenda, aprenda e não cometa mais esse erro. Por que não pode? Quando a gente está falando em concreto armado, as nossas armaduras do concreto armado são armaduras passivas. O que são armaduras passivas? O conjunto concreto e aço, o concreto ele tem uma alta resistência à compressão, ou seja, quando ele está solicitado a compressão, a resistência do concreto é excelente, porém a resistência à tração do concreto é muito baixa. É da ordem aí de 10% da resistência à compressão. Então, nos pontos das vigas, dos pilares, onde a gente vai ter esforços de tração, a gente tem que colocar as nossas barras de aço, porque assim que esse concreto falhar, assim que ele começar a abrir, o aço, a barra de aço, vai estar naquele ponto e vai segurar todo esse esforço de tração. Eu fiz aqui uma representação para vocês entenderem como funciona. Como eu falei que a armadura ela é passiva, para que essa armadura passiva entre em ação, precisa ter um esforço nessa viga, precisa ter uma deslocação nessa viga e precisa que essa viga sofra um microfissuramento. Esse microfissuramento ele é invisível aos olhos, ele é simplesmente suficiente para que o concreto sofra essa mínima abertura, nessa microfissura e a armadura entre em ação. Eu exagerei um pouco aqui no desenho para que vocês consigam entender. Fiz aqui uma outra viga. Então, o que ocorre, pessoal, é mais ou menos isso aqui. Nós temos a nossa carga atuando aqui sobre essa viga. Essa viga vai ter aqui um pequeno deslocamento, uma deformação ao centro. Essa deformação vão fazer essas microfissuras e essas microfissuras vão ativar a sua armadura.
Então, vejam só, vamos pegar bem aqui ao centro, vejam o que ocorre. Aqui está o modelo de deformação. Então, quando você posiciona a sua armadura de segunda camada ao centro da viga, nessa posição que a gente chama de linha neutra, vejam só, claro que esse desenho está um pouco exagerado para vocês entenderem, mas nossa armadura de primeira camada, vejam o quanto precisaria abrir de fissura. Ela já está aqui praticamente no limite, ela provavelmente já pode ter até se rompido. Só a partir desse ponto que a armadura de segunda camada, que está lá na linha neutra, vai começar a receber um pouco de carga. Então, o que ocorre? Nesta configuração aqui, apenas as duas barras que estão corretamente posicionadas, que estão segurando toda a barra, todos os esforços. A armadura que está lá na linha neutra, ela está toda tranquila, toda zen, não está recebendo carga nenhuma. A partir do momento que essas duas barras se romperem, ou seja, praticamente num colapso, que vai chegar um pouquinho de esforço aqui nessas duas barras e aí já vai ser tarde demais, não vai resolver nada e você acabou desperdiçando dinheiro colocando essas barras e desperdiçando tempo montando essa armadura. Espero que tenha ficado claro para vocês. No desenho fica bem mais didático, né, para a gente entender, então percebam que nesse centro aqui a deformação da viga é praticamente zero, ou seja, na parte do concreto nós temos um pouco de compressão e encurtamento. Na parte aqui positiva nós temos uma tração, essa tração vai fissurar o concreto, microfissuras, você não vai enxergar esse olho nu. Essas microfissuras vão ser o suficiente para ativar a sua armadura entra em ação. Porém, na linha neutra nós não temos nem encurtamento, nem esse tracionamento. Por isso, essas barras aqui ao centro, elas ficam inutilizadas, ou seja, sem função nenhuma. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar apenas de uma situação especial, que é o que a gente chama de armadura de costela. A armadura de costela, ela só vai ocorrer em vigas com uma altura acima de 60 centímetros e são barras bem fininhas colocadas aqui na lateral da viga, porém elas não têm a função de resistir a esse momento positivo. A função da armadura de costela é combater algum tipo de fissuramento que pode ocorrer aqui na alma dessa viga, nessa parte vertical aqui, pelo fato de ser uma viga alta. Então, essa transição entre tração na parte de baixo e compressão na parte de cima, em vigas muito altas, pode surgir microfissuras ali na lateral da viga e a armadura de costela serve para combater esse tipo aí de fissura. Não tem a função estrutural de combater os momentos positivos. Então, lembrem-se sempre, nunca coloque a sua armadura positiva na linha neutra, no centro da viga. Se você já viu aí alguma obra desse tipo, mostre para a pessoa esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que ela possa entender e não repetir esse erro. Deixe seu joinha no vídeo se você tiver gostado e se você não for inscrito, se inscreva agora mesmo no canal Vida Engenharia. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!